Boa tarde, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Hoje, homenageando o nosso amigo cordelista Carlos Galdino com o seu Cicatriz. Meus amigos, meus inimigos, queria apenas que soubessem, hoje sou um homem triste. Por mais que pareça alegre, por mais que pareça feliz, por mais que eu sorria, uma enorme cicatriz dentro de mim me contraria. As flores de meu jardim murcharam uma a uma. Agora sou assim, um pássaro sem pluma. Sou uma avenida vazia, na contramão dos meus sonhos. Somente a poesia me faz ser menos tristonho. Que bonito, Carlos Galdino. Muito obrigado, Carlos Galdino. É bom que tenham pessoas como você que façam esses cordéis maravilhosos. Você é um grande cordelista e merece nossa homenagem. Muito obrigado, Carlos Galdino. Hoje nós vamos dar continuidade à preposição na sua terceira parte. Espero que vocês acompanhem com muita atenção, porque essa é uma parte muito importante. Bom, vamos às observações. A primeira observação: pode ocorrer depois de algumas preposições acidentais, exceto, salvo, tirante, inclusive, etc., de sentido exceptivo ou inclusivo. Outra preposição requerida pelo verbo, sendo que esta última preposição não é obrigatoriamente explicitada. Ficou claro? Então pode acontecer um conjunto de preposições, sendo que uma delas pode não aparecer. Tudo bem? Vamos ver. Gosto de todos daqui, exceto dela. Vou repetir. Gosto de todos daqui, exceto dela. Sem razão, alguns autores condenam nestes casos a explicitação da segunda preposição, dela, no exemplo acima. Mas, logicamente, alguns autores condenam, não significa que eles estejam corretos. Por isso, a observação do professor Evanildo Bechara. Alguns gramáticos condenam, mas não significa que não se possa usar. É só uma recomendação, tanto dos outros gramáticos, quanto do professor Bechara. Então, se nós dissermos, gosto de todos daqui, exceto dela, tá tudo bem, tá bom. Se nós dissermos, gosto de todos daqui, exceto ela, está bom também. Tudo bem? Senhoreou-se de tudo, exceto dos 2 sacos de prata. Senhoreou-se de tudo, exceto dos 2 sacos de prata. Vamos ver o segundo caso. Na coordenação, não é necessário repetir as preposições, salvo quando assim o exigirem a ênfase, a clareza ou a eufonia. Lembram-se do que é a eufonia? Eu cheguei a comentar com vocês ou não? Eufonia é aquela palavra que cala bem ao nosso ouvido. Palavra que cala, ficou esquisito isso, não? É a palavra que soa bem ao nosso ouvido. É uma palavra como se fosse uma música aos nossos ouvidos. Isso, quando eu quero destacar que uma palavra soa bem aos ouvidos, eu falo que ela é eufônica. Tudo que começa com eu significa alguma coisa boa, alguma coisa positiva. Eufonia, eufônico. Fônico é de som e eu de bom. Tudo bem? Vamos em frente. Quase não falaram com o diretor e repórteres. Quase não falaram com o diretor e repórteres. Quase não falaram com o diretor e com os repórteres. Perceberam? Pode ser usado de uma forma ou de outra forma. Qual vocês preferem? É só vocês escolherem. Fica por conta da eufonia e fica por conta também do gosto da escolha que vocês fizerem. Tudo bem? A repetição é mais frequente antes dos pronomes pessoais tônicos e do reflexivo. Vamos ver? Então, desde o Nilo até o Ganges, 100 povos armados vi, erguendo
torvas falanges contra mim e contra ti. Olha que coisa bonita, hein? Eu vou repetir. Então, desde o Nilo até o Ganges, 100 povos armados vi, erguendo torvas falanges contra mim e contra ti. Muito bonito isso, hein? A norma se estende às conjunções prepositivas quando é mais comum a repetição do último elemento da locução. Antes do bem e do mal, estamos nós, vou repetir. Antes do bem e do mal, estamos nós. Isso é bonito também, isso merece Facebook, hein, gente? Antes do bem e do mal, estamos nós. Quando a preposição se encontra combinada com artigo, deve ser repetida. Se repetido está o artigo. Vamos ver no exemplo. Opor-se aos projetos e aos desígnios de alguns. Opor-se aos projetos e aos desígnios de alguns. Vamos ver o terceiro caso. Uma expressão preposicionada indicativa de lugar ou tempo pode ser acompanhada de uma segunda de significado local ou temporal. Vamos ver no exemplo. Levou-o para ao pé da cruz. Vou repetir. Levou-o para ao pé da cruz. Podem observar que não é uma construção usual. É uma construção clássica que nós pouco vamos encontrar na literatura moderna. Vamos ver outro exemplo. Desde pela manhã esperava novas notícias. Outra construção também pouco comum. Desde pela manhã esperava novas notícias. Como é que nós falamos isso talvez na língua mais popular? Desde cedo ou desde manhã esperava novas notícias. É dessa forma que nós costumamos ouvir. Mas se vocês virem escrito desde pela manhã, é uma construção não muito usual, mas é válida também dentro da norma padrão. Trata-se aqui de expressões petrificadas que valem por uma unidade léxica, ao pé de, pela manhã, etc. E como tais podem ser precedidas de preposição. Combinação e contração com outras palavras. Disse que há combinação quando a preposição ligando-se a outra palavra não sofre redução. A preposição a combina-se com o artigo definido masculino a, que mostrando no exemplo prático aqui, a mais o igual a ao, a mais os igual a aos. Perceberam que aqui tem uma combinação, mas não houve a supressão de nenhum dos elementos. Então, vocês podem perceber que continua íntegra a preposição a e o artigo a. Quando eu combino os dois, a, o, percebem? Não houve a supressão de nenhum dos dois elementos. A mais os prevalece, continua aparecendo o a, continua o. Simplesmente elas estão, digamos, usando uma linguagem infantil de mãos dadas. Tudo bem? Continuam de mãos dadas os dois elementos. Disse que há contração, aí sim, prestem atenção na diferença de combinação com contração. Quando na ligação com outra palavra, a preposição sofre redução. Aí sim, um dos elementos vai ser reduzido. As preposições que se contraem são, aqui está o a, que é a primeira que nós vamos estudar, estamos falando de preposição, tá? Aqui é preposição, não é artigo não. Com o artigo definido ou pronome demonstrativo feminino. Exemplo, preposição a mais o artigo definido feminino a. Vai dar a contração a, que alguns mais antigos falam a, mas é um a só, tá? Então esse efeito aqui é o que nós chamamos de crase. Estamos falando do fenômeno e não do acento. O nome do acento é agudo, tá? Aqui nós estamos tratando por enquanto só da contração. Estamos chamando isso aqui de contração. O a mais o as fica as, que é essa fusão recebe o nome de crase, exatamente o que eu estava dizendo antes. Vamos ver outra situação. Com o pronome demonstrativo a mais aquele,
igual a aquele. A mais aqueles igual a aqueles. Aqui também temos o fenômeno da crase, que é a contração. Não estamos falando de acento agudo, só estamos falando do fenômeno de contração. A mais aquela igual àquela, A mais aqueles igual àqueles, A mais aquilo igual àquilo, que são todos fenômenos de crase. E aqui, no final, eu coloquei uma palavra muito interessante, é a hiperidrose. Vocês sabem o que é hiperidrose? É o fenômeno que faz com que nós transpiremos demais em qualquer parte do corpo, seja na palma das mãos, seja debaixo do braço, seja nos pés, em qualquer parte do corpo. O nome desse fenômeno se chama hiperidrose. Hiper, porque é de excessiva, e hidrose, porque é de suor mesmo, de produção de água, de elemento líquido. Vejam que não tem hífen, é uma palavra só, hiperidrose. Se alguma pessoa tiver esse fenômeno, essa patologia, deve procurar um dermatologista para que seja indicado o melhor tratamento. Mas eu não sou médico, não vamos falar. A questão nossa não é sobre o fenômeno hiperidrose, não, sobre a patologia. A questão nossa é sobre a palavra que dá origem à hiperidrose. Suar ou soar? Eu estou suando demais ou eu estou soando demais? O que vocês me dizem? O que você me diz, Elide? Você está, nesse momento, suando demais ou soando demais? Suando demais. Suando demais, muito bem. Por quê? Por que a Elide disse estou suando demais? Porque quem soa é o sino. Agora nós transpiramos ou suamos. Se vocês quiserem fugir desse encontro, para não terem problema, para não trocarem o verbo, podem trocar mesmo o verbo. Em vez de usar suar ou soar, usem como transpirar. Pronto, eu estou transpirando demais, que é um recurso elidiano. Esse é um recurso elidiano. Perceberam? Então, eu suo, tu suas, ele sua. Nós suamos, vós suais, eles suam. Perceberam? Do verbo soar. Eu fiz toda a conjugação do presente do indicativo do verbo suar, que é o fenômeno que acontece com a pessoa que transpira muito. Tudo bem? Agora vamos pensar que nós estivéssemos falando de sinos. O sino soa, eu sou, tu... Imaginando que nós sejamos todos sinos, vai? Vamos fazer uma brincadeira. Nós somos todos sinos. Então, eu sino, eu soo, tu soas, ele soa. Nós, sinos, soamos, vós, sinos, soais, eles, sinos, soam. Perceberam a diferença? Nós, seres humanos, suamos, do verbo suar. Eles, sinos, soam, produzem som. Perceberam a diferença? Vocês não vão esquecer jamais. Então, nós, seres humanos, suamos. Temos até a hiperidrose, que é o suor excessivo. Os sinos, que não são seres humanos, soam, ou seja, tocam. Perfeito? Terminamos a nossa terceira parte a respeito da preposição. Novamente, eu peço que vocês continuem se inscrevendo no canal, continuem dando o seu ok, dando o seu positivo, toquem no sininho para receber as novas notificações. Lembrem-se, eu sou revisor, estou à sua disposição, seja para revisões, seja para poemas. Caso vocês queiram um poema, caso vocês queiram um rap, um cordel, podem falar comigo. E continuem me acompanhando também no Recanto das Letras. Tenho quase 200 textos no Recanto das Letras. Vocês querem me achar no Google? É muito fácil. É só colocar lá Bispoeta. Bispoeta. Colocou Bispoeta, já vai aparecer Recanto das Letras, Facebook, vai aparecer no YouTube. Eu estou em todas essas mídias. Tudo bem?
Espero que vocês tenham gostado, agradeço muito e fiquem com Deus.